Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Digital Pod, o videocast de cultura digital. Eu sou a Malu. E eu sou a Pietra, trazendo um tema que é relacionamentos na internet e com a nossa convidada Ayumi Rocha. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, meninas. Obrigada a vocês pelo convite. Peço desculpas pela voz, como eu falei para vocês, eu estou vindo de um resfriado, mas eu espero que a voz não atrapalhe o nosso bate-papo. Como eu falei, agradeço o convite e é isso. E bom, a gente queria falar um pouco sobre o que é o amor na internet, na visão da psicologia. E então, começando por aí, o que é o amor na internet na visão da psicologia? Bom, eu preciso começar falando que eu confesso que quando eu recebi o roteiro, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso? Eu não sou nenhuma especialista, não estudo sobre isso, mas eu me empenhei, eu olhei o roteiro, pensei como é que eu posso abordar essa questão para trazer, de maneira acho que bem leve, descontraída, para que vocês possam entender, e não só vocês, para as pessoas também de fora, que estão nos assistindo, então, de alguma forma. Bom, primeiro respondendo essa primeira pergunta, que é o amor, na visão da psicologia, alguma coisa do tipo. Eu preciso começar dizendo para vocês que não tem como eu responder essa pergunta de maneira concreta, porque não sei se vocês sabem, não sei se outras pessoas também sabem, mas não existe uma única psicologia, Existe as psicologias. Do que eu estou falando, Existe diversas teorias dentro da psicologia e seria muito, acho que invasivo da minha parte, falar de uma maneira muito concreta sobre a minha perspectiva somente e desvalorizar, desconsiderar outras perspectivas da psicologia em relação a isso. E aí uma premissa que a gente tem na psicologia é a questão da subjetividade. Então, o que é subjetividade? É como cada sujeito, é como cada ser humano experiencia os fenômenos, as situações. Então, a subjetividade tem a ver com as nossas experiências, com as nossas vivências, com as nossas expectativas. Então, é algo muito subjetivo mesmo, é algo muito íntimo, E como é que eu vou falar o que é o amor se cada pessoa vivencia um fenômeno, cada pessoa vivencia uma situação de maneira diferente? Então, se eu fosse pegar, por exemplo, para explicar para vocês o que é o amor na visão da psicologia, levando em consideração as principais abordagens da psicologia, as abordagens berço, digamos assim, de quando a psicologia ela começa a se tornar uma ciência, eu poderia, então, trazer pela perspectiva humanista, pela perspectiva da teoria cognitivo-comportamental e pela perspectiva da psicanálise. No que a gente tem de objeto de estudo ali da psicologia humanista, por exemplo? A gente tem ali o ser humano numa certa tendência à autorrealização. Então, os teóricos como Carl Rogers, por exemplo, que se destaca ali no humanismo, o Maslow, que vai falar um pouco da pirâmide de Maslow, eles vão dizer que nós temos uma tendência autoatualizante, uma tendência ali para se autorrealizar. Quando Maslow vai falar da pirâmide, ele vai dizer que a gente começa ali no topo dessa pirâmide, na base dessa pirâmide, falando de algumas necessidades básicas que a gente tem motivação para suprir. E conforme a gente vai alcançando essas necessidades, a gente vai subindo, e tentando alcançar outra até chegar no topo dessa pirâmide. Isso, então, seria uma tendência à autorrealização. Se a gente está falando de um amor próprio, eu diria que a gente tende a se autorrealizar o tempo todo, a se auto-atualizar por essa perspectiva. Então, esse amor próprio seria isso. Então, essa busca por autorrealização, uma motivação para as experiências positivas da vida. Se eu falo de um amor romântico, é muito provável que, então, todo esse processo de tentar chegar nessa autorrealização seria direcionado para a pessoa, então, que eu amo. Se eu vou para uma perspectiva agora da teoria cognitivo-comportamental, em que a gente entende que a forma como o sujeito ele pensa influencia diretamente as suas emoções e comportamentos, eu poderia dizer, então, que as nossas ideias, as nossas crenças que têm influência no comportamento estão diretamente conectadas com o quê? A ideia que eu tenho sobre amor, então, de novo, projetada numa outra pessoa, envolve diretamente uma ação, de novo, da cognição para o comportamento. Então, o que seria isso? Eu amo, logo eu vou ter comportamentos relacionados para a demonstração daquele amor. Então, como se fosse algo muito mais prático. Numa perspectiva agora um pouco mais psicanalítica, eu poderia dizer, então, e lembrando, eu poderia dizer,
É muito arriscado, né? Eu acho que, de novo, muito invasivo eu falar de teorias, por exemplo, que eu não tenho domínio. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Estou falando para vocês de uma perspectiva dessas três, como eu falei, as três principais da psicologia, mas eu não estudo, por exemplo, de maneira aprofundada o humanismo, eu não estudo de maneira aprofundada a psicanálise. Então, sobre aquelas informações que eu tenho, eu estou respondendo isso. Mas por uma perspectiva da psicanálise, por exemplo, que Freud vai trazer, né, uma questão ali de energia libidinal, que ele vai falar muito isso, né, seria onde a gente coloca a nossa energia, então. Que energia é essa que nos move, que nos impulsiona? Né, o Freud vai trazer muito também para o campo ali da teoria psicanalítica as questões do inconsciente, né, que é ali, de alguma forma, tentar satisfazer, né, os prazeres inconscientes. Se eu estou falando de energia libidinal, né, onde a gente coloca a nossa energia, onde a gente canaliza a nossa energia, eu diria, então, que a gente, de alguma forma, canaliza isso, é onde eu estou colocando. Então, eu amo uma pessoa, então, onde eu estou colocando a minha energia, de alguma forma. E, claro, né, falando de processos inconscientes que o Freud vai trazer, talvez, para realização e satisfação, né, de um desejo inconsciente, né, de um prazer que a gente, às vezes, nem se dá conta, se falando de inconsciente. Então, eu trouxe 3 perspectivas para vocês e nenhuma delas traz uma resposta concreta. Porque eu não posso deixar de relembrar de novo a subjetividade das pessoas. Então, se eu pudesse falar o que é o amor, eu diria que envolve, na maioria das pessoas, né? Se eu perguntar para vocês o que é o amor para vocês, o que vocês me responderiam? É realmente uma pergunta bem... Não é específica, não tem uma resposta específica. Eu amei o que você propôs aqui, o que você falou. E realmente seria uma pergunta que eu iria ficar, tipo, horas tentando pensar o que é o amor realmente, né? Sim, não tem uma... Como você disse, é subjetivo, não tem uma definição concreta. E eu acho que cada pessoa pode sentir de formas diferentes. Por exemplo, eu posso sentir amor de uma forma, você pode sentir de outra. Então, não é algo que a gente chega e fala, nossa, o amor é esse sentimento. Não dá pra falar isso, porque são vários sentimentos diferentes para cada pessoa. Então, para mim, não tem como definir realmente uma resposta concreta. Exatamente. Então, assim, quando a gente vai falar disso, né, o que é o amor? E aí eu penso, né, como é que as pessoas, talvez, como é que são as demonstrações de amor, de amores que a gente vê por aí? Então, envolve, às vezes, cuidado, né? Envolve abdicação, na maioria das vezes, é se doar para o outro. E aí a gente tem diversos amores. A gente tem o amor materno, que envolve tudo isso que eu falei, né? A gente tem o amor romântico, que envolve tudo isso que, de alguma forma, eu falei. Né? A gente tem um fraternal, então eu amo meu irmão, eu amo a minha avó, por exemplo. E aí, o que a gente observa é isso, assim, na maioria das vezes, né? De novo, eu não estou nem dizendo que é assim, né? Eu preciso tomar esse cuidado, né? Assim, preciso problematizar de que não tem como dar uma resposta concreta. Mas eu poderia dizer que, em sua maioria, as pessoas, elas se dedicam, elas abdicam, elas têm um cuidado absurdo com o outro. Então, acho que a demonstração comportamental que muitas das vezes a gente observa é esse olhar cuidadoso, né? Então, acho que não sei se respondi a pergunta de vocês por não trazer uma resposta totalmente concreta, mas eu acho que não tem como a gente dar uma resposta concreta, de fato, para algo que envolve a subjetividade, que envolve o ser humano experimentando de maneira, né, diversificada e que não existe certo e errado. Então, no meio de toda essa conversa, você poderia dizer que o amor pode ser virtual? Eita, que pergunta. De novo, né, assim, como é que eu vou responder isso dizendo de maneira concreta, assim, pode ser? Acho que pode, né? Acho que eu começaria dizendo que acho que pode, né? Eu não posso, de novo, dizer que pode, assim, com certeza ou não. É ou não é. Acho que pode ser. Mas chegando num amor, um sentido de o que é pra você, um relacionamento na internet, um amor na internet pra você, o que seria? Ele pode ser, ele realmente vai ter essa toda intensidade vai ser realmente um amor? Ou vai ser apenas, não sei, talvez seja um sentimento que a pessoa pode confundir com amor. Um sentimento que é como se fosse um amor, só que não seria a mesma, não tem essa mesma intensidade que teria se fosse ao vivo e não seria talvez real pra você, no sentido de você, a Yumi Rocha, nesse sentido mesmo de pergunta. Gente, olha, eu diria que sim, né? Eu diria que sim porque, de novo, né? Se a gente pode falar de vários amores aqui. Se tratando do amor romântico, né? De um relacionamento que pode começar na internet, né? Eu acho que
como é que começa isso, assim? Como é que se dá isso? Então, eu entro num aplicativo de site de relacionamento e estou em busca de conhecer alguém. Quando eu faço isso, né, acho que eu nunca usei, acho que vocês podem me falar, não sei se vocês já usaram também, mas esses aplicativos de Tinder, por exemplo, você coloca a localidade, né, o máximo de distância, eu acho, né, você controla ali. Então, quando a gente coloca numa distância muito mais abrangente, a gente está sujeito a conhecer pessoas de outros estados, por exemplo. Sim. Não sei, até mesmo de outros países. E aí, o que vai acontecer primeiro, né? As trocas, né? As conexões que são virtuais. E aí, acho que a partir da demonstração é que a gente vai chegar ali, talvez, numa aproximação do que seria esse amor. Mas não tem como também falar que o amor na internet, se vocês estão pegando, né, e querem saber, por exemplo, de uma exposição desse amor, então eu abro o Instagram agora, por exemplo, Dia dos Namorados, né? A gente abre o Instagram, o que a gente vê? Muitas fotos de casais e esses casais se declarando ali. Qual é o ponto positivo e qual é o ponto negativo disso? O ponto positivo é que eu acho que as pessoas, elas amam e querem demonstrar isso, né? A gente falou na primeira pergunta ali o que é o amor para você, o que é amor para psicologia. E eu falei que não tinha como dar uma resposta concreta em relação a isso. E aí, mas eu falei que é o se doar, né? É o abdicar, é de alguma forma ali, né? Se envolver por completo e ter ali, de alguma maneira, características comportamentais. Na internet a gente vê essa demonstração, então é uma foto que eu quero postar por uma situação que eu vivenciei com aquela pessoa que foi muito boa, então eu quero compartilhar aquilo de alguma forma, né? Só que o perigo disso, como um ponto negativo, talvez é a gente colocar e postar uma foto para ter like. É a gente postar porque fulano postou, entrar numa certa comparação. São os casais acharem, inclusive, que só vale essa demonstração porque outros casais também fazem isso. Então, é uma necessidade de mostrar que, de alguma forma, né, eu também tenho um relacionamento parecido com o que você está colocando. Eu também tenho um amor. E aí, perde-se, às vezes, né, o tato ali, o contato, que é muito mais íntimo, para se tornar algo mais virtual, para uma exposição, às vezes ali em troca de like, em troca de você, né, mostrar e de você comparar. Que é o que acontece, né, na verdade, com ali vários fenômenos que a gente vê na internet. Mas falando de novo, assim, é possível? Dá? Acho que dá, né, assim, a gente conhece pessoas e eu acho que a internet, né, o meio tecnológico, ele vem, inclusive, para... acho que, de alguma forma, amenizar, talvez, uma certa distância que pode haver. Então, eu não posso estar presente com aquela pessoa ali 24 horas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou tentar encontrar os meios que a internet hoje, que a tecnologia me fornece. Então, uma videochamada, é uma mensagem trocada, é uma foto para expor ali, de alguma forma, e demonstrar aquele amor, já que eu não posso estar com aquela pessoa, né, presente. Então, assim, pode acontecer, né? Eu acho que diria que pode acontecer. Agora, como cada um vai experimentar isso, de novo, aí entra a subjetividade. Eu estou experimentando e quando eu posto uma foto, quando eu me relaciono com alguém, né, é porque eu, de fato, ali estou, né, demonstrando aquilo, um evento situacional que eu tive com aquela pessoa, que aquilo trouxe para mim algo positivo, e aí eu quero, de alguma forma, demonstrar isso, ok. Ou eu estou fazendo uma foto, estou postando uma foto, porque eu quero expor para uma situação de comparação. Então, assim, eu, Ayumi, né, respondendo isso, tirando agora da Ayumi psicóloga, né, sem teorias aqui, diria que sim, diria que é possível, né. Eu posso falar de mim agora, assim. Como é que eu experimento o amor, já que eu disse que é algo subjetivo? Eu poderia trazer para vocês um exemplo que eu falo sempre com os meus alunos, né, quando eu me apresento e digo, olha, essa aqui é a Ayumi professora, mas essa daqui com currículo, e trago o meu currículo, mas essa aqui é a Ayumi pessoa. A Ayumi pessoa, e eu trago como uma característica muito forte a minha conexão com os meus familiares. Mais precisamente a minha conexão com a minha avó. Então, fui criada pela minha avó. A minha avó é falecida, faleceu no final de 2021. E amo a minha mãe, amo a minha irmã, mas eu talvez traria para vocês assim como maior característica para mim de amor, seria o amor que eu experimento até hoje mesmo, ela não estando aqui pela minha avó. O que envolvia o amor para mim, Ayumi, para com essa pessoa? O cuidado. Porque ela morre, né, com câncer, ela morre doente, então mais do que eu já me doava para ela, naquele momento eu tive total doação para que essa pessoa pudesse ter bem-estar e qualidade de vida. Então, o que é o amor para mim, Ayumi? Assim, é eu abdicar, talvez, de estar aqui com vocês hoje, se ela estivesse viva, porque ela precisaria de mim. Então,
é, de alguma forma, de novo, toda essa demonstração, eu se doar, é dizer para vocês, meninas, eu não posso estar com vocês hoje, talvez porque eu preciso dar um suporte para minha avó. Hoje, na ausência da minha avó, eu poderia fazer isso com qualquer outra pessoa que eu também experimento ali e vivencio um amor, né? Que é isso, assim, poxa, acho que eu vou abdicar disso nesse momento porque eu tenho uma outra coisa que eu julgo, que eu considero que é mais importante, porque essa pessoa é a pessoa com quem eu demonstro ali um afeto, que eu demonstro um amor. Então, acho que respondendo a pergunta de vocês, tanto fisicamente quanto virtualmente, trago de novo para o virtual com a pergunta de vocês. Hoje minha avó não está viva e eu posto foto da minha avó, por exemplo, me declarando. E aí, assim, será que é possível não ter ali um amor pela internet? Falando de um amor romântico de novo, será que quando eu posto uma foto de novo não é para demonstrar ali o quanto eu gosto de uma pessoa? Então, a gente precisa analisar, né, o viés positivo e negativo dessas relações virtuais. Sim, eu acho um tópico muito, muito legal você trazer não só o amor, um amor que foi virtual, mas é um amor, pô, de família, de quem te criou. E, enfim, eu acho isso muito lindo também. Mas também entrando num outro tópico que, por exemplo, eu tenho um amigo que ele conheceu, ele nunca viu essa pessoa ao vivo, mas ele conheceu ela num jogo de videogame e depois começou a se relacionar e eles namoram hoje em dia e eles acho que se viram uma vez só e, tipo, foi mais por agora, de, né, um na casa do outro, mas antes disso era um amor, tipo, que era forte perante ele e perante os dois e sem nunca ter se visto. Eu nunca experimentei nada parecido com isso sem me relacionar. Sem ser, né, pô, cara a cara. Então, na sua visão também da psicologia, como é que funcionaria esse amor virtual nesse sentido de, poxa, nunca nem vi, mas não sei, teve essa conexão e enfim. Olha, o que eu ouço muito, eu tenho pacientes que já relataram para mim sobre jogos, mas numa situação de amizade. Nunca me foi relatado, não me lembro, né, de ter ouvido na clínica de alguém que começou a se relacionar, né, um amor romântico, via internet, mas de amizades que você tem pela internet. Eu atendi uma paciente que era uma paciente com quadro de depressão, ansiedade, né, algumas questões muito delicadas em relação à vivência dela na infância. E foi o jogo que, de alguma forma, fez com que ela tivesse um resgate. Então, assim, começando pelo jogo, que foi o exemplo que você trouxe, assim, lá ela conheceu pessoas onde ela tem uma amizade. Embora ela não tenha contato com essa pessoa de maneira frequente, são pessoas que ela recorria no momento em que ela precisava. Eu era psicóloga dela e atendia ela uma vez por semana de 50 minutos a 1 hora. No momento em que talvez a pessoa precise, quem ela vai pensar em contactar ali? Talvez seja um amigo. Então, assim, de novo, né, é válido, né, esses contatos que a gente faz via internet, seja eles jogos ou qualquer outro. Nessa mesma perspectiva, trazendo de novo ali uma questão do cuidado, né, desse amor, essa paciente mesmo relatava nessa questão assim, olha, eu procuro fulano e eu encontrei, se fulano mora, por exemplo, em São Paulo e eu vou lá uma vez por ano encontrar. Mas uma coisa que é muito importante também da gente pensar é que muitas pessoas dizem isso, assim, o amor é escolha, falando de amor romântico. Então, independente se for na internet ou se for de maneira presencial, como é que a gente vai fazer essas escolhas? Eu escolho estar diariamente com a pessoa? E falando de escolha, amor é confiança, quando se fala de amor, né, de novo, romântico. Embora a distância, assim, eu confio naquela pessoa, eu preciso escolher estar com ela, eu preciso confiar. Porque até mesmo quando a gente está muito próximo, né? Assim, se for falar ali de alguma questão, assim, a gente controla o outro. A gente tem como controlar? A gente não controla nem a gente. Então, falando sobre a amizade na internet, eu tenho um exemplo que eu conheço uma pessoa desde 2017. A gente se conheceu num grupo do WhatsApp, que era de uma série que nós dois gostávamos. E aí eu mantenho uma amizade com essa pessoa até hoje. Vai fazer o quê? 8 anos, talvez? E essa questão, tipo, amizade na internet, você acha, puxando agora para uma pergunta, você acha que a internet é capaz de suprir as necessidades do amor à distância? Vixe, gente, que pergunta difícil essa. Olha, eu me arrisco a dizer que não. Eu me arrisco, né, de novo. Eu acho que ameniza. Mas por que eu vou falar isso, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo, né, trazendo um pouco do que vocês estavam falando ali de amizade, que você conhece, né? Assim. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma moça que mora nos Estados Unidos agora, mas ela era aqui de São Gonçalo,
e a mãe precisou fazer uma cirurgia às pressas, assim. A mãe atualmente, pelo que eu vi, né, do vídeo, mora agora em Maricá. Essa pessoa, ela saiu dos Estados Unidos, ela se despencou lá dos Estados Unidos e veio para cá para dar esse suporte para a mãe. Lembrando de tudo que a gente falou lá na primeira pergunta do que seria o amor, que a gente não tem como dar uma resposta concreta, mas que tem alguns comportamentos que a gente poderia dizer, então, que há ali, né, um sentimento muito próximo do amor, que a gente falou de abdicação, que a gente falou de doação. Essa pessoa, ela abdicou da vida dela temporariamente nos Estados Unidos e veio para cá para dar esse suporte para a mãe. Mas depois ela retorna. Mas, assim, nesse momento, ela veio porque talvez esse amor que elas demonstram virtualmente não foi capaz de suprir a necessidade do presencial. Ayumi, mas então só ama quem faz isso, quem abdica? Não, claro que não. Se naquele momento ela talvez não conseguisse sair dos Estados Unidos para vir para cá, talvez, né, ela encontraria outras formas, outros meios. Então, pediria alguém que ela tem como rede de suporte aqui, pagaria alguém, de repente, para dar esse suporte para a mãe. Ela poderia tentar fazer isso de alguma forma. Mas a falta do contato físico... Bebeu uma aguinha. Mas eu acho legal, porque acho que então o amor existe, ele pode sim ser virtual, mas eu acho que precisa de um... Pô, nós somos seres humanos, a gente precisa desse toque, a gente precisa desse abraço, desse contato. A gente precisa do tato. Realmente existe, mas precisa tem a necessidade de, pô, cara a cara, desse todo. Então é isso, assim, né? Complementando, né? Assim, eu não acho que supre, eu acho que ameniza. Entendi. Se elas moram, né, em países diferentes, como é que elas têm meio de amenizar isso? Conversando, fazendo uma videochamada. Mas é isso, assim, suprir, não sei se supre. Falando de amor romântico agora, né? Um casal que se conheceu pela internet, em algum momento eles vão querer se encontrar. Sim. Por que eles vão querer se encontrar? Se a internet suprisse essas necessidades. Não haveria essa necessidade, então, de querer se encontrar pela primeira vez. Mas não. Há uma necessidade de ter um primeiro encontro, depois eles vão articulando ali para ver quantas vezes vão se ver por ano, dependendo, por meses, até que, de repente, talvez o relacionamento acaba ou eles vão morar junto, por exemplo. Não tem beijo virtual. Né? Falando de amor romântico, não tem abraço virtual. Sexo virtual, né? Assim, acho que hoje em dia as pessoas podem até encontrar meio de, né, ter ali prazeres sexuais, até tô falando mesmo com a própria pessoa, então não sei, foto, não sei mesmo como é que isso funciona. Mas o fato é, assim, o tato, ele precisa, né, acontecer de alguma forma. Como eu falei, assim, vamos pro básico de novo, não tem beijo virtual, e aí? Né? Então a gente, de alguma maneira, suprir, aí como eu falei, eu me arrisco a dizer que não. Eu acho que ameniza, né? A internet pode amenizar, então, essa distância, né, para as vivências dos relacionamentos, mas suprir. E depende também da pessoa. Tem gente que funciona, mantém um relacionamento virtualmente, e tem gente que não. Tem gente que, nossa, nunca nem se imaginaria. Eu acho, não sei, acho difícil, porque eu gosto muito desse contato. Falando por mim, né? Mas eu imagino pessoas que, pô, conseguem ter essa... que não são muito de toque, talvez, e consiga manter um relacionamento à distância, né? Então, acho que também depende de pessoa para pessoa. E uma outra pergunta que vocês me fizeram, né, anterior a essa, foi de novo sobre uma questão ali do amor, se é possível, e eu falei que achava que sim, né? E até fiz assim para vocês uma pergunta, né? Vocês controlam, né? Vocês, às vezes a gente não se controla. Vocês bebem bebida alcoólica? Se a gente passa do ponto, às vezes, a gente não sabe nem como é que a gente se comportou. A gente não tem como ter controle. Muitas das coisas a gente não tem controle, a gente tem uma falsa sensação de controle. Então, quando eu escolho estar com alguém virtualmente, de novo, é uma escolha. Amor é uma escolha diária. Quando eu escolho estar com alguém virtualmente, eu preciso escolher confiar naquela pessoa. Porque, como eu falei, eu trago para cá, para as relações que a gente tem de maneira presencial, ainda que essa pessoa dorme e acorda comigo, eu não tenho como controlar o que ela faz. Ela pode estar me dizendo que vai para o trabalho e no trabalho ela está se encontrando com uma outra pessoa, se a gente está falando, por exemplo, de traição. Então, ainda que eu more com essa pessoa, que eu conviva com essa pessoa diariamente, eu preciso escolher confiar nela. E aí eu acho que essa é a base para uma relação, né? Acho que sólida, para que essa relação ela possa se constituir de maneira positiva. É escolher confiar. Porque eu preciso acreditar naquilo que o outro está me fornecendo, eu preciso acreditar naquilo que o outro está me dando. Porque se eu não acredito, é muito provável que... Por que eu tô nessa relação? Preciso me fazer essa pergunta. Né? E pergunta pra si mesmo. Que é o amor, né? Exatamente. A gente consegue controlar.
E, bom, a gente queria também saber um pouquinho mais sobre... a gente falou sobre as relações formadas offline e online. Então, não sei, mas você contou da sua perspectiva de relacionamento, não sei se você já viveu algo parecido com algum relacionamento virtual, algum relacionamento Não, gente, nunca experimentei. Nunca experimentei, não posso nem trazer isso de maneira subjetiva como exemplo. O que eu tenho até como exemplo é uma prima que está vivenciando isso, assim, e eu consigo trazer como exemplo, acho que, de novo, não é meu, mas dela, por estar muito próxima, que ela está namorando uma pessoa que mora na Suécia. E essa pessoa veio pra cá, ficou 1 mês, 2 meses aqui na época do carnaval. Tá com uma ideia de voltar, acho que com passagem comprada para voltar, agora em setembro. Mas, assim, dá pra ver claramente o quão difícil é. Né? Porque é isso que a gente falou, assim, às vezes ela quer o tato, às vezes ela quer o contato e ela não tem. Pela distância e principalmente também por uma questão ali, né, de horário, como é que fala, gente? Me fugiu a palavra. Fuso horário. Fuso horário. Às vezes acontece alguma coisa no trabalho, acontece alguma coisa na vida dela, ela não consegue falar naquele momento com aquela pessoa, porque tem uma questão de fuso que atrapalha. Então, assim, como é que eles se relacionam de novo? Como é que eles se encontram virtualmente? Supre? Não, ameniza. Entendi. Bom, e entrando num tópico aí de relacionamentos na internet, temos os aplicativos, né? Um exemplo é o Tinder, mas temos vários. Tem o Happn, tem vários? Tem vários, conheço, mas são vários. Temos também nas faculdades que falam muito desse YouMatch, né? Que eu acho muito curioso. Mas entrando sobre isso, tem o fenômeno catfish, que é o fenômeno de pessoas que se passam por uma personalidade de uma pessoa completamente diferente para enganar mesmo e tentar, talvez, seduzir alguém e, né, se por trás não é nada disso do que mostra. Às vezes, tipo, mostra imagens diferentes, pegam fotos diferentes, começa a mudar a personalidade, por exemplo. Existem na internet, às vezes, as pessoas que se tornam como camaleões. Como assim? Por exemplo, eu gosto de Taylor Swift. Aí chega uma pessoa que não gosta, mas ela tá interessada em mim e ela vem falar, não, eu gosto de Taylor Swift, sou super fã. Como que a psicologia poderia explicar esse fenômeno? Bom, é um fenômeno delicado, inclusive, né? Se a gente para pra pensar, alguém que está se passando por uma personalidade ali, por alguém que ela de fato não é, a gente já entende isso como algo muito complicado. A gente tem alguns fatores aí, assim. Um deles é isso. Cara, eu vou, então, me colocar como uma outra pessoa aqui. Se a gente está falando de um exemplo como esse, assim, então você gosta de Taylor Swift, eu vou começar a me passar como uma pessoa que gosta de Taylor Swift. Tem uma coisa boa aí, né? Essa pessoa provavelmente vai se empenhar para conhecer a Taylor Swift, para conversar minimamente sobre Taylor com você. Mas a questão não é essa. A questão é que essa pessoa está se passando por uma outra para chegar a ter um contato com você. A gente pode pensar em alguém que tem algum transtorno, por exemplo, de personalidade envolvido aí. A gente pode pensar em alguém que, de alguma forma, está tentando ali, né, seduzir a outra pessoa ali, mas ela não é aquela pessoa que a outra está imaginando ser. Então, assim, é um fenômeno muito complicado. E para quem se relaciona na internet, precisa também ter muito cuidado em relação a isso. A gente vê casos muito absurdos, né? Por exemplo, até, né, de pedofilia, quando pessoas se passam por caras mais velhos, às vezes, né? Pessoas mais velhas, às vezes, se passam por pessoas muito mais novas para se relacionar. Então, a gente tem um perigo muito grande em relação a isso. Então, né, a gente falou de alguns pontos muito positivos, por exemplo, da internet, de que ameniza, não supre, mas ameniza, que tem como, sim, se relacionar. Mas, né, de novo, quando a gente traz até para uma perspectiva desse amor romântico na internet, o que a gente percebe hoje, né, e tem um autor que vai falar muito sobre isso, que é o Bauman, sobre, né, amores líquidos, é que na internet, hoje em dia, também a gente vê uma certa questão muito volátil desses amores. Então, hoje eu amo, conheci você agora e em uma semana eu estou dizendo que te amo na internet. E da mesma forma, né, nessa mesma superficialidade que eu digo que te amo, eu posso dizer que não te amo mais daqui a 2 semanas, mas eu já estou amando outra pessoa. E aí, quando volta de novo para esse tema que você traz, assim, o que a psicologia tem para dizer sobre isso, assim, algo que precisa ser investigado, algo que pode ser muito perigoso, porque envolve ali, né? Na psicologia a gente vai falar muito sobre, de novo, a integridade da pessoa, o bem-estar, o cuidado com ela.
Não sei se vocês sabem, mas uma das coisas que a gente pode, por exemplo, quebrar o código de ética na profissão é quando a pessoa ela coloca a vida dela em risco ou quando a gente entende que ela está colocando a vida de terceiros. Nesse caso, a gente pode, né, entender talvez até como um risco, dependendo de como isso acontece. Então, se é um risco, a gente precisa alertar. Nesse exemplo que eu trouxe mesmo da minha prima para vocês, né, que está namorando, ela conheceu ele virtualmente. E uma das coisas que a gente sempre falava para ela, as pessoas muito próximas, era assim, como é que você tem certeza que é essa pessoa? Eles se falavam por vídeo, mas e quando a pessoa se recusa a fazer uma chamada de vídeo? Né, assim, como é que você tem certeza que essa pessoa é realmente quem você está acreditando? Porque o tanto de coisas que a gente vê de maneira negativa, a gente tem que ficar mesmo desconfiado. Então, pode ser uma índole, né, ruim, né, dessa pessoa, então uma situação mesmo de se usar ali para poder se aproveitar das outras pessoas. Pode ser um transtorno de personalidade, que a pessoa está ali, né, de alguma forma, né, experimentando algo que... Aí a gente está falando de um transtorno, então muitas coisas que precisam ser analisadas. Pessoas que podem tá com um problema seríssimo de autoimagem, né, e aí às vezes coloca uma foto fake, por exemplo, que não relata quem ela é. Então é muito difícil, por exemplo, nesse último exemplo que eu dei para vocês, até da gente julgar. Porque assim, imagina que é alguém que está vivenciando um processo de autoestima muito delicado, mas ela não tem coragem ali. Essa pessoa precisa de ajuda. E julgar essa pessoa é uma coisa que na psicologia a gente não faz. A gente não pode fazer, né, nenhum juízo de valor, a gente não pode julgar. Então, preciso entender. Será que essa pessoa está se passando por outra só por uma questão, talvez, de autoestima? Ou ela está se passando por outra por uma questão mesmo de, né, ser uma questão de caráter dela, né, de um desvio ali, inclusive, de caráter? Então, é importante, tudo isso precisa ser analisado, né? Então, é delicado, é um tema delicado, que precisa ser melhor explorado quando a gente, eu acho que se dá conta de que isso está acontecendo em algum momento. Então, tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente vai falar de relacionamentos na internet, principalmente desse tipo de fenômeno que tem acontecido, né? Na verdade, sempre aconteceu, né? Então, acho que com esse mundo muito globalizado e com esse avanço absurdo da tecnologia, acho que a gente precisa sempre estar em alerta em relação a isso. E aí acaba sendo um tópico muito importante, a confiança e o cuidado, né? Ver onde você está entrando, né? Então... Exatamente, nesse caso específico, assim, até onde vai essa confiança? Porque eu falei da escolha, né? Eu escolhi estar confiando naquela pessoa. Mas é isso, assim, eu escolhi estar confiando com base naquilo que ela me fornece. E aí, de repente, eu descubro que essa pessoa, ela não é quem ela é, né? Assim, então, quebra ali, né? E as pessoas que estão do outro lado, né, se envolvendo com essas que, de alguma forma, ali, transpareceram sem quem não são, essas pessoas que estão ali nesse processo de relacionamento, elas podem ter muitos traumas em relação a isso. Se fechar para outros tipos de relacionamento, inclusive, porque se sentiram traídos, se sentiram enganados. Então, muita coisa pode acontecer. Eu acho que essa pergunta em específico, que envolve esse tipo de fenômeno, é uma pergunta que dá para a gente, acho que, tentar fazer várias análises aqui em relação... Não é uma análise psicológica, mas é uma análise, né, desse fenômeno, por exemplo, né, dos discursos que podem aparecer, né, em relação a isso. E é que, assim, o amor, na verdade, é isso, né? Tem como ser explorado muito mais do que a gente está falando aqui. Muito mais. Então, a gente quis trazer um pouquinho mais do olhar da psicologia. Obrigada a você, Ayumi Rocha, por comparecer. Só antes da gente encerrar, uma dica. Se você tivesse alguma dica que você pudesse dar para os nossos telespectadores sobre o amor na internet, como agir com o amor na internet, qual seria? Bom, então vamos lá. Que dica que eu daria? De novo, assim, eu acho que tem uma frase que a gente fala muito na psicologia, que é muito importante, é que se faz sentir, faz sentido. Então, se você está sentindo, e eu estou dizendo que o sentimento, né, envolve muito da subjetividade, faz sentido. É muito do cuidado, né? Assim, se você quer postar uma foto, se você quer demonstrar, se você quer se relacionar virtualmente, é isso, assim, como é que tá essa relação de escolha, como é que tá essa relação de confiança? Você tá escolhendo estar com aquela pessoa todos os dias, então o que você provavelmente vai precisar abdicar? O que você vai, né, confiar em relação a isso? Mas é isso, se faz sentido, faz sentido. Então, se a pessoa está experienciando esse sentimento, faz sentido para ela, é com que a gente, de alguma forma, vai trabalhar. Então, a dica que eu posso dar, acho que é explorar, né, as possibilidades que existem, mas sempre pensando no lado positivo e no lado negativo de tudo, né? Tanto do virtual, né, quanto do amor, né, na internet.
E aí, né, tem uma coisa também na psicologia que vocês já devem ter ouvido falar bastante, né, que o psicólogo sempre fala muito isso, é do equilíbrio. Então, acho que é bom, assim, a gente equilibrar, né? Então, eu vou equilibrar, eu tô postando uma foto, realmente tá querendo demonstrar aquela vivência, aquela situação que de alguma forma foi positiva, ou eu quero só em relação à comparação? Então, acho que é mais ou menos por aí. Ai, gente, o amor é lindo, gente. Mas, muito obrigada. De Muito nada. obrigada, por Yumi. aceitar esse convite. Obrigada, meninas. Obrigada para quem está assistindo também. É isso. Bom, até o próximo episódio do Digital Pod.